No ano de 2006, a morte misteriosa de um dançarino da banda Calypso, Frank Viana, virou manchete no país. A versão oficial diz que o integrante da banda teria caído do quarto andar de um prédio acidentalmente. Porém, algumas teorias surgiram de que ele na verdade poderia ter sido empurrado. O fato foi que ninguém mais tocou nesse assunto e a banda Calypso, que estava no auge, nem um show sequer eles cancelaram a respeito à memória de Frank. Esse caso foi esquecido por todos e nós vamos relembrar no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Antes de mais nada, um recadinho do nosso patrocinador. A Blaze é um site de jogos para maiores de 18 anos. Então, se você tem menos de 18, já pula esse anúncio para a minutagem que vai aparecer aqui na tela. Lá você tem diversos jogos, né, para você se divertir, se entreter e de quebra poder ganhar uma graninha aí em algum dos jogos. Sempre lembrando, tá, galera, que você pode tanto ganhar quanto perder. Então, não use o dinheiro que vai te fazer falta, coloque apenas o que você separou para se divertir, tenha responsabilidade, tá bom? Bom, na Blaze tem vários jogos, como o Crash, o Double e o Mines, e tem um jogo que a gente vai jogar hoje, que é o Crash 2. Galera, vamos jogar hoje um novo game da plataforma, tá bom? Que se chama Crash 2. Para quem curte os jogos da Blaze sabe aí como é que funciona, é o famoso foguetinho, só que de uma maneira reestilizada. Você coloca o valor, inicia o jogo e quanto mais o foguete sobe antes de crashar, maior é o seu multiplicador, tá? Bom, a gente tá com uma banca aqui de 24.935, vamos começar então com 2.000, quando dobrar o valor eu tiro. Aí, ó, deu bom, a gente parou em 2.13, conseguimos dobrar, ainda passou um pouquinho, né? E olha aí como é que ficou a nossa banca então, com 27.195. Para jogar, basta se cadastrar e fazer o depósito pelo método Pix. Lembrando que o depósito mínimo pode ser de R$1. Então você já pode começar a experimentar os jogos a partir desse valor. A Blaze também conta com um suporte para você poder tirar as suas dúvidas. Basta você descer até a aba que está escrito lá, suporte ao vivo, e assim que abrir a caixa de diálogo, você pode digitar ali a sua pergunta, caso você tenha alguma dúvida. E se você é novo na Blaze e ainda não fez o seu cadastro, na hora de criar sua conta, use o código aqui do canal, chamado Não Adivinho. Isso para você poder ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e mais 40 rodadas grátis nos jogos originais do site. A banda Calypso fez um enorme sucesso aqui no Brasil, principalmente há uns 15 anos, né? A cara do grupo era a Joelma, que cantava e dançava, e o guitarrista e produtor musical, né, o Cledivan Almeida Farias, né, o famoso Chimbinha. Só que apesar do sucesso de mais de uma década, no ano de 2015, o Chimbinha e Joelma se divorciaram e encerraram as atividades profissionais juntos. Todo mundo ficou sabendo da polêmica na época que envolvia traição, né, e até suposta agressão. Já terminou o casamento de 18 anos com o Chimbinha, acusando ele de agressão, traições. A mulher com quem o Chimbinha está casado hoje, que é a Karen, foi apontada como pivô dessa separação. Depois disso, cada um seguiu seu rumo, né? A Joelma seguiu carreira solo e o Chimbinha, após a separação, criou a X Calypso ou X Calypso, enfim, eu não sei, não acompanhei, tá? Que depois se tornou a banda X ou X, se preferir, tá? Bom, em 2017 eles também chegaram ao fim, mas em 2018 reabilitaram então o Instagram da banda, só que com outro nome, né? Agora se chamava então Cabaré do Brega, né? E seguem fazendo show aí desde então. Depois desse resumo da banda, vamos então a esse fantasma, né, que permeia essa história de sucesso, o Frank e a queda. Frank Maia Viana, ele nasceu em São Luís do Maranhão, mas logo ele se mudou para o Belém do Pará. Desde sempre o Frank, ele tinha um amor pela dança, né? Ele tinha uma irmã que era cantora, que acabou inspirando mais esse seu lado artístico e teve a sua estreia então dançando em bandas quando ganhou um concurso e entrou para o grupo de Gabi Amarantos, chamado de Quero Mais. Depois passou então por mais 2 grupos até chegar aí na banda Calypso. Bom, tudo parecia tranquilo na vida de Frank, né? Até que uma tragédia aconteceu. No dia 17 de agosto de 2006, o Frank ele estava junto com mais 6 pessoas da equipe, né, no hotel Águas Claras, na cidade de Lusiânia, em Goiás. Nesse dia, eles teriam tido uma folguinha da correria dos shows e poderiam descansar. Então decidiram jantar fora e quando voltaram, geral foi para o quarto de Frank. Só que lá foi que aconteceu, né, a tragédia, né? Esse fato aí completamente inesperado. Enquanto o dançarino tentava
se sentar na sacada do quarto, o Frank teria então se desequilibrado e caído de aproximadamente 12 metros. Frank Viana morreu no Hospital Santa Lúcia, em Brasília, com só 23 anos depois de ficar internado em coma durante um tempo. O boletim médico que a assessoria divulgou diz que o dançarino sofreu um politraumatismo craniano e na região pélvica. Mistérios e investigações. Bom, no dia 18 de setembro de 2006, as autoridades tomaram o depoimento de 2 dançarinos da banda Calypso que estavam no quarto ali debaixo do hotel Águas Claras, né, em que o dançarino caiu, além das 3 mulheres que estavam no quarto do dançarino e do produtor artístico da banda, que foi quem prestou os primeiros socorros a Frank. O delegado também disse que enviaria a Belém uma carta precatória para ouvir a versão dos familiares de Frank. 4 dançarinos e um produtor da banda Calypso prestaram depoimento por mais de 2 horas no CIOPS de Lusiânia, para ajudar a esclarecer a morte do dançarino Frank Viana, de 23 anos. Rolou a restituição do caso, conforme o depoimento da galera que estava lá, que disseram que o Frank teria então tentado sentar na sacada e caiu. O dançarino caiu neste local de uma altura de 12 metros. O laudo deve sair no início do mês que vem, mas segundo o delegado, o caso já está praticamente esclarecido. Mas o que realmente pegou foi o fato de ter surgido uma história um tanto quanto diferente, né? Uma prima de Frank disse que teria ouvido 2 dançarinas comentando que antes da queda o rapaz teria tido uma discussão com outra dançarina na varanda do hotel. Então, através dessa prima surgiu a teoria de que, na verdade, o Frank teria sido empurrado do quarto andar e não caído acidentalmente como na versão original. Mas nem todos os parentes concordaram com a versão, né? A cunhada de Viana disse que só uma dançarina teria falado sobre uma possível discussão e sem tom de acusar, já que ela disse não ter visto nada, que nem mesmo estava lá e que não pode julgar ninguém desse jeito, né? Na época a dançarina disse que todos da banda conviviam como se fosse uma família mesmo, com muito respeito e carinho, né? Além de dizer que processaria a prima de Frank que falou isso, né? Já o seu advogado, né, disse que no dia do acidente não houve show da banda, era um dia de folga dos funcionários e que a sua cliente afirmou que nunca teria ocorrido o desentendimento que envolvesse ali somente os 2. De acordo ainda com o advogado da dançarina, o cunhado do dançarino, né, teria ligado e pedido desculpas para ela, apoiando a ideia de que tudo era um boato, né, dando apoio, falando ali que se precisasse, ele e outros membros da família estariam à disposição. De acordo com ele, isso seria uma prova de que não teria envolvimento da dançarina no caso. A verdade é que nenhum deles estavam lá para saber, mas não dá para acusar ninguém sem provas, né? Bom, a dançarina acredita que foi má fé da prima de Frank que foi quem começou toda essa teoria, né? Já Joelma e o Chimbinha na época nem chegaram a dar depoimento, isso porque eles nem estavam no lugar do acidente, né? Mas a dúvida existia na cabeça de muita gente. Nós estávamos de folga, né? Eu estava em casa, o Chimbinha também. Quando a gente soube da notícia, eu estava dormindo, me acordaram com essa notícia. Susto horrível. Que ele tinha caído. Então, que ainda não estava morto, né? Tinha caído. E a primeira providência nós tomamos, ó, coloca no melhor hospital, o que a gente puder fazer, porém a gente vai fazer. O bizarro é que mesmo com Viana internado, a banda Calypso manteve a sua agenda de shows e se apresentou ali na festa do Peão de Barretos, na sexta-feira, pós-acontecimento. O comunicado feito oficialmente aí pela assessoria de imprensa dizia, abre aspas, encontrando-se em dia de folga na cidade de Lusiânia, Goiás, no dia 16 de agosto, integrantes da banda Calypso saíram para jantar. Na volta, alguns bailarinos se reuniram em um dos quartos e Frank, que se encontrava entre eles, caiu da sacada acidentalmente. Essa é a informação oficial. Quaisquer outros comentários ou suposições envolvendo a vida particular dos bailarinos diz respeito somente a eles. Bom, parece que eles tiraram deles da reta, né? A assessoria também falou que depois do lamentável fato, Pedro Mota, né, um empresário da banda, tomou a iniciativa de procurar o delegado responsável pelo caso e se colocou à inteira disposição no que fosse necessário para auxiliar nos trâmites legais. Já os shows não pararam mesmo, né? A assessoria também disse que a banda estava em Nova York para uma apresentação por lá. Surgiu o boato de que a dançarina poderia sair do grupo, inclusive, né, por causa desses rumores, por ordens da própria Joelma. Só que a assessoria teria dito também que Joelma e Chimbinha não estavam nem sabendo dessa treta toda e que acabaram descobrindo num programa de TV. A gente deixou
tudo para os nossos advogados, para o nosso escritório resolver, porque a gente não tem, às vezes, nem tempo de estar se preocupando. A gente sentiu muito com o que aconteceu, mas no meio disso existe muitas informações erradas, muitas coisas que as pessoas estão inventando justamente que é para ter mais audiência. Na época foi muito falado sobre isso, né, e também sobre a não assistência de Joelma à família. De acordo com Alessandro Viana, né, o irmão de Frank, a Joelma não teria nem entrado em contato com a família para avisar do ocorrido, né, e que só depois do enterro, né, se justificou dizendo que não tinha psicológico para isso, né. Na época pegou muito mal isso, porque os shows continuaram logo em seguida ao acidente, e o empresário disse que não poderia cancelar esses shows para ir em enterros ou em missas do 7º dia. Ou seja, né, uma tremenda falta de consideração mesmo por um membro que fazia parte do grupo. Hoje em dia, os artistas cancelam shows de maneira muito simples, né, mas Calypso em 2006 estava na sua era de ouro e provavelmente não queriam, de certa forma, se abalarem com essa notícia, com essa tragédia, né? Realmente parece que ficou por isso mesmo, e a primeira versão é provavelmente a verdadeira, né? De acordo com as autoridades, Frank estaria alcoolizado no dia da queda, e isso poderia sim ter sido a causa do acidente. Os depoimentos foram todos para esse lado, né? E as autoridades concordaram com o fim de que tudo não passou de um triste acidente mesmo. Apesar disso, algumas pessoas ainda possuem suas dúvidas, né, sobre o real motivo da morte de Frank. Só que esse é um assunto que, sinceramente, nem é mais tocado hoje em dia, né? Eu queria saber de você, então, o que você acredita? Acompanhou esse caso na época, né? Você acha que realmente foi um acidente ou que existia algo a mais aí por trás dessa tragédia, né? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Lembrando que a gente tem vídeos todos os dias no canal, então se inscreva e ative o sininho aí para não perder nenhum vídeo. Até o próximo. Tchau!